Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta terça-feira do Opinião Litoral, terça-feira 14 de fevereiro. Participam o advogado Roberto Mohamed e o economista André Roncalha. E o primeiro assunto a gente vai abordar, principalmente sob a ótica da comunicação, um acidente que aconteceu no dia 3 nos Estados Unidos, o descarrilamento de um trem bastante longo, carregado com uma substância bastante tóxica, que é o cloreto de vinila, que é muito inflamável também. Tem a imagem aí da fumaça muito preta, que assustou moradores ali perto de Ohio, da Pensilvânia também, perto da divisa dos dois estados. E muitos moradores deixaram as casas e têm medo de voltar num raio de mais de 1,5 km. Porque depois disso houve a queima controlada. A Agência de Impacto Ambiental, a Agência Ambiental dos Estados Unidos considerou de pequeno impacto, mas não é verdade isso. O que chama atenção aí é que está sendo considerada a maior tragédia ambiental desde Chernobyl. O que me chama atenção nessa notícia é que, coincidentemente, esse acidente aconteceu no exato momento em que os americanos, pela primeira vez, reconhecem que abateram 4 OVNIs no seu espaço aéreo, mais um no Canadá. Isso depois da história do balão. Isso é estranho para um país que passou 60 anos negando a existência da Área 51, negando o famoso projeto Livro Azul, que foi um levantamento de casos de OVNIs. Quem assistiu à série Arquivo X viu que ela tem relação com uma série de coisas do projeto Livro Azul. E um país que ficou negando isso, e se conta, uma das lendas em torno disso, é que nem os presidentes americanos tinham acesso a essas informações. Até é fácil da gente entender que é verdade, porque se existissem realmente OVNIs, se o Trump tivesse acesso, na Globo News falaram isso, é verdade. Se ele tivesse tido acesso, ele tinha divulgado no dia seguinte a verdade sobre os OVNIs. O que me chama a atenção é que a imprensa americana, quando a gente fala desse pacto entre a imprensa e determinados órgãos oficiais, é que a imprensa americana está dando na primeira página os OVNIs, e na página 4 ou 5 é que ela fala deste acidente, que foi extremamente grave e que aponta a negligência das autoridades em relação à condução daquele material. É para mostrar que não somos só nós, e não é só a sociedade que divulga fake news ou que é atraída por fake news, ou que existe esse pacto entre a imprensa, a grande imprensa, e as autoridades, quando tem a simpatia desta imprensa. Mas que acontece no mundo todo, no mundo inteiro. E os americanos acabaram de mostrar que eles são iguais nesse ponto. Por sinal, tirando a organização da sociedade americana, nós temos muitas semelhanças com eles, porque, afinal de contas, o continente americano, embora o abismo entre a América Latina e a América do Norte, o continente americano é novo. São sociedades estruturadas de uma forma completamente diferente da sociedade europeia, que compõe o mundo, o primeiro mundo. E essa natureza acaba apontando semelhanças em todos os países americanos. E eu acho que ficou evidente aí, sim, esse pacto da imprensa de olhar para uma coisa, todo mundo olha para aquela questão dos OVNIs, estamos sendo invadidos, eles vieram aqui porque a direita está tomando o mundo, então eles agora resolveram aparecer. E, no entanto, não se fala disso, que é uma negligência no cuidado com materiais tóxicos, que lembra um pouco a negligência que a gente tem aqui no Brasil. Lembra aquele caso do Césio, em Goiânia, e outras coisas mais. Agora, você tem razão em relação à atenção que o abatimento desses objetos voadores não identificados provocou no mundo todo. Há um desmentido, ontem houve um desmentido oficial dos Estados Unidos de possível influência alienígena em qualquer um deles. Agora, ontem, o Roda Viva, André, sempre aqui da Rede Cultura, né, sempre atrai muita atenção. É um programa que pauta a discussão política no Brasil, a discussão também cultural, né?
E o programa de ontem era muito aguardado, porque era o entrevistado foi o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, no foco das críticas nesse início de governo Lula, do Haddad. O Haddad, inclusive, fez críticas. Perguntando como falava o Silvio Luiz, né? O que só você viu na entrevista do Roberto Campos Neto ontem, André? Boa tarde. Boa tarde. Então, bom, a entrevista de ontem eu achei que foi uma entrevista muito tranquila para um presidente do Banco Central que tem muita coisa a explicar à sociedade, desde o seu comportamento, principalmente a partir do início do governo Bolsonaro, desde a sua conta offshore, passando por problemas associados à ligação para banqueiros, para saber qual que seria a taxa de juros piso do processo ali das metas de inflação, algo incompatível com um Banco Central que tem modelos matemáticos de simulação, econométricos, para dizer isso. Qual seria o piso da inflação? Polêmica que é a participação dele no grupo de WhatsApp. Não, eu vou chegar lá. Isso aqui é antes da autonomia do Banco Central. Em 2021, em fevereiro de 2021, é conferida então a autonomia do Banco Central, significa mandatos fixos e não coincidentes com o cargo de presidente da República, inclusive para a diretoria também, né? Não apenas para o presidente do Banco Central, mas também para a diretoria. E a partir daí, o Roberto Campos Neto começa a ter um comportamento que, na minha visão, é antirrepublicano, na medida em que ele participa ativamente da campanha do então candidato à reeleição Jair Bolsonaro, faz discursos em eventos, frequentemente está junto de pessoas do governo federal e, fundamentalmente, o que é mais preocupante é que ele permanece, depois da autonomia do Banco Central, no grupo de WhatsApp intitulado Ministros de Bolsonaro. Só que desde fevereiro de 2021 ele não é mais ministro. Além disso, tem um aspecto que parece pequeno, mas que foi, ao conferir a autonomia do Banco Central, existe um terceiro mandato, que significa que o Banco Central tem que olhar para além das metas de inflação, para além da estabilidade do sistema financeiro, o fomento do pleno emprego e suavização do ciclo econômico. Traduzindo do economês precisamos aumentar a qualidade de vida da população por meio da observação do emprego, não deixar a taxa de juros asfixiar a economia para que não haja investimentos, não haja empregos e a gente consiga, então, garantir o sustento da maior parte da população. Pois bem, o Banco Central, inadvertidamente, em vez de reproduzir o trecho da Lei Complementar 179 de 2021 na sua missão, ele vai lá e substitui, então, uma liberdade interpretativa para fomentar o bem-estar econômico da sociedade. E aí eu pergunto, bem-estar econômico de quem? Porque o que a gente está vendo agora é a tendência a uma meta de inflação cada vez menor, o que obriga o Banco Central a manter uma taxa de juros muito elevada, e a gente sabe que tem vários efeitos negativos do ponto de vista da distribuição quando você mantém o juro alto. Significa o quê? Mais dinheiro para quem tem títulos da dívida e menos emprego para as pessoas que não têm riqueza. Então a tendência é que gere um resultado muito ruim. E quase ninguém está falando disso. Ninguém perguntou para ele ontem e ele disse assim, não, promover a inflação baixa é promover o bem-estar econômico da sociedade. É basicamente pegar dois objetivos e torná-lo um só, sem olhar para aquilo que importa, que é o emprego na sociedade. Na verdade, ele fez uma inversão, né? Em vez de reconhecer o aspecto negativo da taxa de juro alta, ele quis mostrar um pseudo-efeito positivo social, né? Quando ele é questionado sobre a dimensão social do Banco Central, quem estava assistindo, falou, não, agora ele vai falar de emprego. Agora ele vai dizer, olha, estamos gerando emprego. Não, sabe o que ele falou? O Banco Central tem uma agenda social que são as fintechs, que é o processo, né, de open finance, que é você ter finanças abertas, é o processo de cooperativas e educação financeira. E aí eu fiquei me indagando, mais da metade da população brasileira não tem renda para ter educação financeira, para aplicar a educação financeira, eles não têm dinheiro, não têm emprego. E em vez de focar no problema maior, que é o desemprego, que no Brasil, pasmem vocês, 9 a 10% de desemprego para economistas é considerado pleno emprego. Ou seja, 10% da força de trabalho não tem emprego e economistas que estão, né, dentro dos seus escritórios com ar-condicionado dizendo, não, tá bom, porque se a gente empregar mais pessoas, a inflação vai voltar. E eu acho que ontem, né, o Roberto Campos Neto desperdiçou uma oportunidade de explicar como que funcionam os modelos do Banco Central, indicar para a gente qual é o caminho para resgatar a economia dessa situação ruim que a gente vive. E aí a gente
também fica questionando o seguinte, há 2 semanas atrás eu falei aqui no programa que eu sou a favor do mandato do presidente do Banco Central, assim como do Procurador-Geral da República, desde que eles coincidam com o presidente da República. Porque você não pode ter um presidente do Banco Central de oposição ao presidente da República. Ele sabota a política econômica deliberadamente se ele quiser. E você não pode atribuir a um homem, que o mesmo bolsonarista que agora defende a autonomia do Banco Central, condena o poder excessivo do Alexandre de Moraes. Mas nós estamos falando da mesma coisa. Um homem no judiciário mandando nas eleições, um homem no Banco Central mandando na economia. Não importa quem você nomeia, Tebet, Haddad, ninguém manda nada. Por quê? Qualquer coisa que eles façam, o Roberto Campos Neto destrói, e destrói muito rápido. E aí é preciso se questionar algumas coisas. O Banco do Brasil hoje anunciou o lucro dele do 4º trimestre de 2022, 9,3 bilhões de reais. Qual empresa que produz alguma coisa, teve um lucro desse no 4º trimestre de 2022? Eu vou responder, nenhuma. Nenhuma. Por que isso acontece? Banco não gera riqueza, em nenhum lugar do mundo. Banco explora a riqueza. Banco controla a riqueza. O banqueiro, e aí não vai uma crítica, uma posição ideológica, todo banqueiro é sanguessuga, porque os bancos nasceram justamente para quê? Para ganhar em cima da atividade econômica e não fomentar a atividade econômica. Por isso, todo país de primeiro mundo, e o Brasil copiou isso ao criá-lo, tem um banco de fomento. No caso do Brasil, é o BNDES. Este banco está desvinculado do lucro, embora o BNDES no Brasil tenha lucro. Eu falei aqui também a semana passada do artigo do Alcindo Gonçalves, que foi muito bom na tribuna, em que ele desmistificou essa história dos empréstimos para o exterior. 21 vezes menos o Brasil exporta lá para fora do que coloca dinheiro aqui dentro. E todo o dinheiro que foi lá para fora foi para empresas brasileiras venderem bens e serviços. E as operações deram lucro. A inadimplência é muito pequena. E o país para quem o Brasil mais emprestou não foi nem Venezuela nem Cuba, foi Angola. Que todo mundo fala que o Brasil devia olhar mais para a África. E um dos maiores inadimplentes é Moçambique. E a gente não pode deixar de botar dinheiro lá. Porque esses dois países, além da identidade de língua, eles têm uma admiração pela nossa cultura, e eles veem o Brasil como o irmão que deu certo das ex-colônias portuguesas. E lá, se a gente não investir lá, a China está investindo. Toda a infraestrutura angolana está na mão da China porque a gente não soube fazer negócio. Então, é preciso entender que o presidente do Banco Central, ninguém é contra a autonomia do Banco Central. Eu acho que o presidente, quando ele assume, ele tem que nomear um cara que vai ficar 4 anos lá, então ele tem que escolher bem. Mas você condenar um presidente da República a ter um presidente de Banco Central de oposição, porque ele é totalmente alinhado ao Bolsonaro. Totalmente. Não é um gênio. Está com a calça arreada e a bunda descoberta. E não explicou nada do que tem contra ele. Na minha opinião, André, o Brasil, o Lula está muito preocupado, e aí é onde eu falo que é o grande erro. General não dá bronca em tenente. Quem dá bronca em tenente é capitão. Ele tem que mandar alguém ir lá e bombardear o cara. Só que eu entendo que o Roberto Campos Neto tem tanta coisa para explicar que se o governo judicializar a briga, derruba ele. Não sei se você compartilha desse meu entendimento. Não, eu acho que possivelmente a briga seria política no Congresso, porque o artigo 4º da lei garante ao presidente a possibilidade de demitir o presidente do Banco Central a pedido, pela mera e simples vontade do presidente. O problema é que isso consome muito capital político e o governo tem 2 agendas importantes a tocar, que é a reforma fiscal e a reforma tributária. Então a minha impressão é que o Lula, ao convocar esse debate pelo poder de mobilização que ele tem, ele quis apenas mostrar para o Campos Neto, fica no teu canto e evita atrapalhar demais o meu governo, porque eu preciso fazer esse país crescer. E eu acho que é isso que ele está tentando indicar. Então eu concordo com você que ele deveria ter delegado,
Mas em face da postura, que é mais conciliatória do Haddad e da Tebet, ele viu que a coisa não ia andar. Então ele resolveu tomarem nas próprias mãos isso e tocar esse debate adiante. É que é curioso, eu não acredito que o Roberto Campos Neto vai entender o recado, porque ele é bolsonarista. Mas eu acho que ele já entendeu. Já entendeu? Eu acho que já entendeu porque existia um tipo de comunicado antes da última reunião do Copom, muito mais agressivo, muito mais incisivo. A partir do momento que o Lula vence as eleições, duplica o número de citações da questão fiscal nos relatórios do Banco Central. Duplica. Em janeiro, agora, subiu ainda mais um número de citações. Ou seja, a partir de agora, quando ele diz o ministro Fernando Haddad está fazendo um projeto que pode dar certo e se avançar, a gente começa a reduzir a taxa de juros, eu acho que ele está sinalizando, olha, entendi a mensagem, você faz a parte de vocês aí e eu vou tentar tocar aqui do meu jeito. Mas tem uma coisa curiosa, Paulo, e que a gente agora já está no final do bloco, mas é bom as pessoas entenderem o que é o Banco Central. O Banco Central nasce no final dos anos 60, no governo da ditadura, em substituição a um departamento do Banco do Brasil. Pra vocês verem o que é a importância do Banco Central, ele era um departamento do Banco do Brasil chamado Superintendência da Moeda. Superintendência de Controle da Moeda. SUMOC. Ela foi extinta e os funcionários do Banco do Brasil que trabalhavam nessa superintendência se tornaram os primeiros funcionários do Banco Central. Uma das funções dele, porque para quem não lembra, até aqui em Santos tinha escritório do Banco Central. O Banco Central tinha escritórios em todas as capitais do estado e nas grandes cidades, onde haviam muitas agências bancárias, porque ele tinha uma função que foi simplesmente esquecida, que era fiscalizar os bancos. Para quem não tem ideia, quando eu falei do lucro do Banco do Brasil, eu não sei se as pessoas têm notado, mas o Bradesco, às vezes você vai procurar uma agência do Bradesco, você tem a impressão que o Bradesco morreu e você não ficou sabendo da missa de sétimo dia. Eles fecharam em Santos 2/3 das agências. 2/3 das agências dele aqui em Santos. Em São Paulo foi metade. Sabe o que significa isso? Demissão em massa, super lucro, porque ele diminui todas as suas despesas, porque se você não sabe, banco não compra imóvel para montar agência, ele aluga. E ao entregar tudo isso, ele começa cada vez mais a subdividir suas agências em várias agências, inventando essas coisinhas de Prime, Exclusive e o raio que o parta, mandando gente embora e obrigando você a falar com a Bia toda hora. Isso, o Banco Central não está nem aí, porque talvez um dos papéis sociais do Banco Central fosse dizer, então, Bradesco, ou você contrata mais gente, ou eu vou começar a punir você. E se o Banco do Brasil teve 9,3 bilhões no quarto trimestre, aguardem a divulgação do Bradesco e do Itaú e vocês vão entender o que eu digo. A opinião volta já depois do intervalo. Voltando com o Opinião Litoral desta terça-feira, o André Roncalli, economista, o Roberto Mohamed, advogado, estão comentando as notícias com você. André, você falou que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, entendeu o recado. O André Lara Rezende escreveu um artigo no Valor em que ele fala desse alarido todo em torno do déficit fiscal, né, do equilíbrio fiscal. Você acredita mesmo numa intermediação dos banqueiros entre o Haddad e o Roberto Campos Neto? Eu não sei se são os banqueiros que estão envolvidos apenas. Talvez haja até mais forças aqui envolvidas para acalmar essa disputa. E eu acho que tem algumas questões importantes que a gente tem que organizar aqui. A primeira é que o Banco Central ele tem que cumprir a meta de inflação e não cabe a ele ficar falando sobre o fiscal de uma maneira impositiva. E, novamente, voltamos ao comportamento do Roberto Campos Neto ao longo da sua gestão. Ele tem feito várias investidas junto, não apenas ao governo federal, mas também junto ao Congresso e até ao Supremo Tribunal Federal, para lidar com questões relacionadas à política fiscal, que é de incumbência do governo federal, do Poder Executivo federal. Você, inclusive, citou um dado interessante, que é depois da eleição, a citação nos relatórios de equilíbrio fiscal ter primeiro duplicado e depois subiu que começou mais do que duplicou, Isso. né?
Porque isso tem a ver exatamente com um certo anseio por parte da Faria Lima, né, que é o condado ali de São Paulo, onde estão os grandes bancos, gestoras de ativos, os gestores de riqueza. E são eles que garantem ao Banco Central, que fornecem ao Banco Central as famosas expectativas. Ou seja, quando o Banco Central diz assim, eu tenho que coordenar expectativas, essencialmente é aquilo que aparece no relatório Focus, que é compilado a partir de 130 bancos, gestoras de ativos, né, o pessoal que trabalha ali no mercado financeiro. E aí a pergunta que, né, sempre aparece é, se esses bancos então mudarem o seu entendimento sobre a economia, a inflação pode então cair só porque eles falam isso? E eu venho levantando essa bola porque é o seguinte, a gente tem inúmeros setores na economia brasileira, inúmeros grupos de interesse e ninguém participa dessas pesquisas do Banco Central. O Banco Central faz reuniões sistemáticas com os seus regulados, com economistas do mercado financeiro. Não chamam a Confederação Nacional das Indústrias, não chamam a Fiesp, não chamam os sindicatos, ou seja, a única opinião que vale para a economia inteira, e lembremos, a gente está falando de política monetária, afeta o meu bolso, afeta o seu bolso, afeta o bolso de todo mundo. A gente chama apenas economistas do mercado financeiro. Então, o Mohamed acha que são 30 pessoas só, né? No mercado são 30 não são pessoas, né? São 30 canalhas. São 30 vampiros. Você pensa que vampiro não existe? Bram Stoker provavelmente se inspirou no pessoal de Wall Street. Não tinha Wall Street naquela época, mas ele se inspirou no pessoal de Londres. Ou da Holanda, que era forte na época. Né? Também que era... Porque é lógico, quando ele se inspirou... Aí, você pega um vampiro, o vampiro é um banqueiro. Pega a descrição que o Bram Stoker usa no livro de um vampiro, é um banqueiro. É exatamente isso. E como eu falei, o banqueiro, ele vive da usura. O banco não tem outra atividade, banco não fomenta a economia, banco não traz desenvolvimento. Banco explora a economia, explora quem produz, explora quem vende, explora quem presta serviço. É esse tipo de trabalho do banqueiro. Todo banqueiro é um vampiro. E o mercado, André, eu tenho a impressão que todo mundo fala mercado como uma coisa abstrata. Ele não é uma coisa abstrata, é uma mesa, uma tábua redonda, onde sentam os 30 caras que mandam na economia, que financiam campanhas eleitorais. Mas o mercado no mundo todo tem uma característica diferente da nossa. No mundo todo, o que chamavam, o Aloysio, no Extinta Opinião, falava muito do capital especulativo internacional. Você sabe de onde vem o dinheiro? De fundo de pensão. Os fundos de pensões no mundo inteiro que colocam dinheiro na economia. Eles são especulativos por quê? Porque a menor ameaça de perder, eles tiram de lá, porque eles têm que garantir a aposentadoria deles, ao contrário dos nossos, que a gente vai ter chance de falar em outro programa. Agora, no Brasil, e é isso que pega, André, é quando o Banco Central não cumpre o seu papel, que é de fiscalizador do sistema financeiro, só houve o fiscalizado, que é o grande problema, e tem um presidente que tem um profundo interesse patrimonial em que a situação permaneça como está, que era o caso do Guedes também, que tinha offshore. Então. Quer dizer, para esses caras, aí você começa a entender por que durante todo o governo Bolsonaro, o Banco do Brasil, o Banco Central não fez absolutamente nada para tentar segurar o dólar. Não teve um único ato do Banco Central para segurar o dólar. Isso foi estranho, né? Uhum. Não, e vamos considerar que a atuação do Banco Central, para a gente usar uma imagem, é equivalente assim, ao atacante no futebol, quando ele está treinando e põe aquele zagueiro enorme atrás com aquele elástico para ele treinar a força. Basicamente, o que o Banco Central faz é isso com a economia. Ele coloca uma restrição para o ritmo de atividade que é absolutamente incontornável. Por isso que o Lula está brigando tanto. E aí a gente tem a situação de que ele fiscaliza os seus fiscalizados de maneira muito próxima, mas quer manter uma distância enorme do governo federal, que é, na verdade, quem manda nele, né? Porque ele é parte do governo federal. Então, a autonomia ela é muito assimétrica, no sentido de que ele fica muito distante daquilo que a gente deveria tê-lo fazendo proximamente, que é a política monetária, só que, ao mesmo tempo, ele está lá de maneira muito próxima do mercado financeiro. E o que a gente viu ontem na entrevista foi um banqueiro central com um telhado de vidro.
Por isso que eu falei que ele está com receio do que vai acontecer, porque ele tem muitos esqueletos no armário e ele sabe que a posição dele é fragilizada. Não à toa, o primeiro bloco da entrevista, ele incrivelmente nervoso, ele mal conseguia, né, respirar, foi lá, confessou tudo rapidamente e não tratou da questão fundamental, que você acabou de falar aqui. Primeiro, a fragilidade, né, da situação bancária brasileira. Então, os bancos não estão concedendo crédito por conta de crimes, né, financeiros, como o caso da Americanas e o caso da Ambev, que também já apareceu. E a gente tem uma situação de um desemprego que não reduz, não diminui, sendo que a população precisa, né, de economia, precisa de trabalhar e receber renda. E não explicou por que o Brasil tem a maior taxa de juros do mundo, de uma maneira clara, direta, objetiva. Ele se enrolou todo lá para explicar e eu esperava que pelo menos o presidente do Banco Central pudesse, né, nos dar uma luz mais clara nesse sentido e ele não fez isso. Mas tem uma coisa que me surpreende, André, porque o Brasil tem algumas características que não são usadas e principalmente no governo Lula, quando a gente fala de um governo que tem um foco no social e não usa. Ele não pode usar o Banco do Brasil, a Dilma tentou fazer isso e é um erro. O Banco do Brasil tem ações em bolsa, não pode fazer. Mas ele tem dois instrumentos de intervenção direta na economia e ele não usa. Pelo menos um deles usa muito menos do que deveria, que é o BNDES. Porque nada impede o BNDES, ele nasceu para fazer operações subsidiadas, ou seja, dane-se a taxa de juros do Banco Central e se o Itaú, o Bradesco e o Santander não querem emprestar dinheiro. O BNDES vai lá e cria linhas diretas, como já fez no passado, de simplificar as linhas de crédito dele e emprestar dinheiro diretamente ao empreendedor. E segundo, é a Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública, dane-se a Bolsa. Ela não tem nenhum vínculo com lucro, ela não tem nenhum vínculo com acionistas. Se o governo para de colocar dinheiro no Banco do Brasil, fazer linhas de crédito através do Banco do Brasil e concentra na Caixa Econômica Federal, fazendo empréstimos a 6% ao ano para financiar a produção, ele consegue tranquilamente contra-atacar e fazer com que os bancos acordem. Porque há anos o Bradesco tenta quebrar monopólios da Caixa, o Itaú também, eles tentam fazer, é cômico quando o banco ligam do Santander para você fazer portabilidade de sistema financeiro da habitação da Caixa para lá. Porra, a taxa da Caixa é menor. Como é que você vai fazer portabilidade para um banco que cobra mais? Mas há necessidade. Por que o governo não usa isso? E um outro elemento, que para mim é o que deveria ser usado de forma... eu cobro isso aqui há 2 anos no programa. O Brasil tem um excesso, uma reserva cambial que é indecente. Ela é 20 vezes o valor recomendado no mundo para que uma economia esteja tranquila em moeda estrangeira para fazer operações internacionais. 20 vezes. Por que esse amor, que é uma coisa de tara, que os ministros da Fazenda e o próprio banco têm pelas reservas cambiais, de não usar as reservas para colocar esse dinheiro na economia e acabar de uma vez por todas de ficar financiando o especulador? Bom, então vamos começar pelos bancos, né? Quando o governo federal busca usar os bancos públicos para fazer isso que você está falando, a Faria Lima chia e começa a volatilizar os mercados, fazendo as taxas de juros longas subir. Eles absolutamente rejeitam esse tipo de coisa. O que a nova gestão tem sugerido, desde do próprio BNDES até a própria Caixa Econômica Federal, é utilizar de recursos diferentes, né? Fontes de recursos até internacionais, porque os juros lá fora são mais baixos do que aqui, e você conseguiria, então, subsidiar, entre aspas, usando o mercado financeiro internacional. Né? Esse é um caminho. No que diz respeito, né, essencialmente a esse processo, ele não é difícil de fazer, ele aumenta um pouco a exposição brasileira, e aí entra a questão das reservas internacionais. Eu, diferentemente, né, do pensamento do FMI, que é quem estabelece esse nível mínimo aí que você precisa ter de reservas, eu acho que as reservas internacionais são uma conquista nossa. Porque a gente passou o século XX inteiro, sem considerar o século XIX, mas o século XX inteiro tentando proteger a economia da volatilidade cambial que ela sempre sofreu. Isso significou o quê? Que, historicamente, né, a crise de 82, que o México para de pagar suas dívidas, afetam o Brasil e o Brasil não tinha dinheiro para pagar suas contas.
E a gente foi, então, tirado do mercado internacional por 15 anos e só voltou depois que houve a renegociação da dívida e aí, de maneira quase que miraculosa, o Plano Real dá certo. O Plano Real não teria dado certo se a gente não tivesse voltado ao mercado financeiro internacional, porque o dólar que manteve todos os preços baixinhos ali por 5, 6 anos até a desvalorização cambial. Então, quando vem o processo de crescimento chinês dos anos 2000, a Argentina não monta suas reservas, a Bolívia não monta suas reservas do jeito que a gente montou, o Peru não monta do jeito que a gente montou, mas consegue ainda avançar um pouco. Agora o Brasil monta reservas monumentais, que dão inclusive a possibilidade de o André Lara Rezende, hoje na entrevista ao Valor, dizer assim, me coloca lá no Banco Central, que você vai ver se a Faria Lima faz o que ela quer em cima da gente. Porque com essas reservas, né, a Faria Lima tem que ter 320 bilhões em caixa para peitar o governo federal. Então eu sei que é custoso, eu sei que é caro, mas eu sempre operaria com muito cuidado para trabalhar qualquer questão de reduzir as reservas que não fosse realmente uma forma produtiva de aplicá-las. No outro ponto que o Mohamed citou, que seria o uso dos bancos oficiais para forçar uma taxa de juros mais baixa nos bancos comerciais, a Dilma tentou de uma maneira desastrada fazer isso, não tentou? Ela tentou reduzir os juros usando os bancos públicos, mas não foi só o juro bancário, né? Ela fez também um processo na época era o presidente do Banco Central, era o Tombini, e ela tentou também reduzir a Selic na marra, num processo que estava realmente incompatível ali com o momento, porque a economia estava muito aquecida. E nessa situação, você reduzir juros é meio que jogar gasolina na fogueira. Tentaram avisar, né? Mas a Dilma infelizmente não quis escutar e o processo então ganha um pouco de força. E isso gerou, na minha visão, uma certa, vamos dizer assim, uma reação refratária. Né, que hoje essa ideia é menos aceita por conta disso, não é? Tem uma rejeição e eu acho que um preconceito enorme, porque o mundo inteiro, como o Mohamed colocou aqui, usa os seus bancos públicos para fazer financiamentos que são necessários. E a gente não usa. A gente subutiliza esses bancos. O BNDES virou um banquinho de esquina, né? Agora possivelmente vai ter uma ampliação do seu balanço para emprestar mais, mas a gente, de 2016 para cá, basicamente inutilizou o BNDES, com todo o potencial que ele tem para fazer a transição verde, identificar oportunidades. E eu queria só um ponto final, que você mencionou a questão da exportação. Em geral, as pessoas acham que o BNDES não apenas dá dinheiro, né, para outros países, como dá dinheiro, segundo o preconceito, né, latino-americano, para país pobre. Né? Porque existe essa ideia que a gente só tem que negociar com os Estados Unidos, com a Europa. E aí eu quero dar um dado bem simples aqui. Ó. Cada tonelada de exportação que a gente faz para a China custa $270. Cada tonelada. Sabe quanto que custa a tonelada de produto que a gente vende para a Venezuela? $1.800. Porque a gente vende produto manufaturado para eles. A gente vende automóvel, vende eletrodoméstico. A mesma coisa para a Bolívia, para o Paraguai, para a Argentina. Ou seja, o país pobre é, na verdade, o país que mais gera emprego aqui dentro, porque são as pequenas e médias empresas. Emprego qualificado, né? E superávit comercial. A gente emprestou $280 milhões para a Venezuela e, nesse tempo, a gente conseguiu um superávit de $40 bilhões. 40 bilhões, ou seja, está mais do que pago, mesmo se a Venezuela não pagar, já está pago, só que a Venezuela quer pagar, só que o governo Bolsonaro fez o quê? Cortou relações com Cuba, cortou relações com a Venezuela, então o país não pode honrar os seus pagamentos, e eles querem pagar, ou seja, essa história de só vender para país rico está furada, a gente tem que vender para quem quer comprar. O Opinião volta depois do intervalo bem rapidinho, fica aí com a gente. Voltando para o último bloco do Opinião desta terça-feira, o André Roncalli, economista, o Roberto Mohamed, advogado, estão analisando, comentando as notícias com você. Mohamed, se você abrir a carteira nesse momento, é real que tem ainda, né? Mês que vem você tem certeza que é real ainda ou pode ser o peso real? Não tem. Então, a gente já falou aqui, tadinho, do Kim Kataguiri, era um menino que tinha futuro, perdeu totalmente o futuro dele, porque voltou a ser um adolescente que tira a roupa na Praça da Sé. E a Adriana Ventura, tadinha, é uma professora, a gente teve com ela aqui, mas agora está dando pena. A gente já explicou 2 vezes, em 2 programas, que essa moeda, ela não vai existir em nota. Ela é uma moeda cambial.
para acabar com esse negócio de eu vendo para a Argentina, eu tenho que converter do peso para o dólar e do dólar para o real quando as duas políticas cambiais são diferentes. Quando eu posso fazer uma conversão automática entre a moeda dos dois países. Quem foi o primeiro a fazer isso no mundo? A Arábia Saudita. Está vendendo petróleo e você paga para ela com a moeda, ela deu uma lista, ela colocou uma lista de moedas em que ela pode aceitar o pagamento do petróleo. E pouca gente sabe que o escambo existe entre países. O André acabou de dar o exemplo da Venezuela. Para a gente é ótimo exportar para a Venezuela. Quando acabar a reserva cambial venezuelana, não tem problema, ela paga em petróleo. O Chile paga em cobre. Pode pagar em vinho e salmão também, mas não vai chegar a fechar a conta. Agora, vê se alguém se nega, vê se os Estados Unidos se negam a vender para o Chile. A questão, o governo Bolsonaro foi tão boçal, tão ignorante do ponto de vista ideológico, que quando ele acabou, ele empobreceu uma das agências mais brilhantes que o Brasil criou no governo Fernando Henrique, foi a Apex, que é a Agência de Fomento ao Comércio Exterior. A Apex fez o Brasil ter uma presença marcante na África, abriu essas pontes todas. Você pensa que a China, quando Angola não tinha $1 no cofre para fazer conversão de moeda. Primeiro que o Agostinho tinha tirado tudo de lá, né? Roubou até onde podia. Mas quando não sobrou mais dólar nenhum, engraçado, a China dobrou o investimento dela em Angola. Sabe por quê? Porque para ela tanto faz. Você não tem dólar para me pagar? Não tem problema, me paga em petróleo e diamante. Eu aceito o pagamento in natura. Então por que a gente vai parar? Angola, por exemplo, não deve nada para o Brasil, porque o Brasil adotou uma política semelhante também. Agora, como o André falou, quando eu misturo ideologia, vou lá e rompo relações com a Venezuela e com Cuba, eu não permito o pagamento. E aí, se eu não permito o pagamento, o cara vai ficar me devendo. Eu forcei o cara a ficar me devendo. Então, André, por que a gente tem essa direita raivosa? Eu entendo, eu não vou querer muito do MBL, porque eles estão lançando o nosso Sarkozy, né? o nosso Zelensky, que é o Danilo Gentili, é presidente da República. Vamos ter um comediante também como presidente. Então é lógico, um partido que lança um comediante é porque está fazendo piada. Mas, além do mamãe, falei que agora voltou do nada, né? Depois daquela boçalidade, renunciou ao mandato, está achando agora que tem moral para falar alguma coisa de alguém. Mas por que a gente não consegue explicar, e aí eu acho que é a dificuldade do governo Lula, que ainda não achou o tom da comunicação social do governo, de explicar que emprestar para esses países e que olhar a América Latina como o Bolsonaro não fez, é a saída da nossa economia, é a salvação da nossa economia. Vamos começar com uma metáfora que quem está em casa vai entender. Uma parte importante do sucesso dos governos Lula, os dois primeiros, foi exatamente a inclusão das classes C e D na esfera de consumo. Então, em vez de a gente produzir apenas para as classes ricas, a gente começou a produzir para o povo, e aí adivinha o que aconteceu? Crescimento econômico exorbitante, crescimento dos salários, desenvolvimento econômico com seus limites, com as suas dificuldades, mas a gente teve um aumento tremendo em termos da prosperidade material. Quando a gente olha para a relação entre as nações, acontece o mesmo preconceito num país como o nosso. Eu não vou vender para o Paraguai, eu não vou vender para o Chile, porque o legal e glamouroso é vender para os Estados Unidos. Essa é a maior bobagem que pode existir no concerto das nações. Esse é o primeiro ponto. O segundo, é ali que tem uma parte fundamental da demanda pelo nosso comércio. Ela não é grande, porque a China ocupa quase tudo em termos de commodities e a demanda, né, pela a fome interminável do chinês, mas existe aqui um espaço para a gente estruturar uma cadeia produtiva com temas que a gente já conversou aqui bastante, né, muitas vezes, que é industrializar o país, gerar empregos de qualidade e principalmente fortalecer o bloco. Por que fortalecer o bloco é importante? Como na política, não existe vácuo nas relações internacionais. Se você deixa o campo aberto, sempre vai chegar um oponente e vai começar a ocupar aquilo do ponto de vista comercial. Um exemplo, a gente não comerciava com a Venezuela. No primeiro soluço das relações Estados Unidos e China, o que os Estados Unidos fizeram? Reataram relações com a Venezuela para poder acessar o petróleo deles. Sem nenhum problema, sem nenhum tipo de aversão ideológica como a gente tinha aqui. O que a China tem feito aqui na América do Sul é muito preocupante para a gente, porque ela está ocupando o comércio com países que são parceiros nossos, inclusive dentro do Mercosul, que é Paraguai, Argentina,
E a gente está perdendo espaço que só pode ser ganho se a gente atuar em conjunto. Então, a ideia de você fazer uma união sul-americana para que você tenha força para confrontar os poderes econômicos de Estados Unidos, de Europa, de China, é fundamental. E é aí que entra a questão da moeda comum, que não é moeda única, porque moeda única seria algo parecido com a experiência do euro, e que aí realmente nós não temos nem condições, mas nem remotas de fazer algo assim, dada a heterogeneidade dos países. Mas a moeda comum, como o Mohamed colocou aqui muito bem, ela facilita o comércio entre nós e ela gera uma camada que é muito importante, intermediária, para você fazer o financiamento de exportações. Então, o sistema de moeda local que a gente tem hoje, o SML, que permite essas trocas, né, com moedas locais, ele financia apenas 1 ou 2 meses. E o sistema que está sendo proposto pelo governo pode chegar a financiar até 1 ano. Então isso dá um espaço para a empresa argentina, principalmente, que não consegue tirar o dinheiro do país, daqui a pouco posso explicar um pouquinho isso, ela consegue operacionalizar a sua produção. Eu quero deixar isso muito claro. Existe produto na Argentina, existe produto no Brasil que por um problema de tubulação, um problema de encanamento, ele não consegue passar de um lado para o outro. É isso que está sendo resolvido. E se a gente não estruturar isso de uma maneira muito simples, é o que você falou, adivinha o que vai acontecer? Vai chegar um outro país e vai falar, ó, vem aqui, eu pego isso aqui, eu vou precisar desse produto, e a gente vai tirando o poder de comércio que existe na região. E com isso a gente perde a capacidade de fazer grandes projetos de infraestrutura, o corredor bioceânico, que vai permitir, por exemplo, a Bolívia ter acesso ao mar, né, que a Bolívia é um país isolado com relação a águas marítimas, e vai ajudar muito toda a região. Só que não dá para fazer isso se cada país estiver pensando apenas no seu interesse, né, desligado do restante da região. Eu acho que tem um exemplo claro de como nós somos infantis nessa questão de preconceito. Quando você vai para o Uruguai, para a Argentina, e vamos falar das capitais, que é onde isso acontece mais. No Uruguai, 2 cidades, Ponta del Este e Montevidéu. Na Argentina, Buenos Aires, Assunção e Santiago. Você vai com reais. Você não precisa comprar dólar aqui para chegar lá. E você não precisa comprar peso aqui, que vai sair mais caro. Você vai com reais, você vai com o seu dinheiro para lá e eles aceitam. O mais espantoso é isso. Mas é aceito, não é em casa de câmbio. É aceito em bar, em loja. No Brasil, nenhuma dessas moedas é aceita. O turista argentino, ele é obrigado a comprar dólar para vir ao Brasil para poder cambiar com real. Porque algumas casas de câmbio sequer fazem a conversão peso-real direto. Enquanto que na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, no Chile, todas as casas de câmbio, todas fazem a conversão direta entre o peso e o real. Nós maltratamos a América Latina. Não é o americano que olha enviesado. Somos nós que maltratamos a América Latina. Só que a Argentina é o nosso 3º maior parceiro comercial. 3º, não é a França, não é a Inglaterra, não é a Alemanha. É a Argentina. Se a economia argentina afundar, a gente afunda junto. Quando o Uruguai quer fechar acordo sozinho com alguém, ele nos atrapalha. Por quê? A gente tem que fechar em bloco. Porque você passa de um país para o outro, entre esses, principalmente o da Tríplice Fronteira, a pé, andando. Você vai fazer compra no supermercado do outro lado. Agora, quando que a gente vai deixar de ter essa posição? Porque isso beira a ignorância. Não é uma questão de preconceito pura e simples. É uma questão de ignorância. Sim. A gente precisa, quando o Banco Central fala de educação financeira, acho que ele devia ir por esse lado, explicar para ele, falar, olha, vender para pobre é bom. E não é só a questão não é a política Casas Bahia, mas nós vamos junto para o buraco se a América do Sul inteira afundar junto. E tem finalmente uma questão aqui, só para não estender demais a minha fala, que é o BNDES, quando ele financia essas atividades, ele está também financiando recurso para o Brasil. Então, mesmo nessa questão que levantaram, que o BNDES financiaria, né, o gasoduto lá de Vaca Muerta,
Primeiro, não há nenhuma garantia que ele vai financiar, porque pode ser que não honre os princípios e critérios do BNDES na questão ambiental. Mas essa operação ela é importante para o Brasil, porque tem partes do Brasil, principalmente Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, que precisam desse recurso para poder operar. Então, a falta de uma visão geral de como as coisas se integram, né, os setores econômicos, como que a gente gera emprego, gera essa noção que você está corretíssimo, é uma ignorância econômica profunda, uma perda de oportunidade que custa muito caro para o Brasil, custou muito caro nos últimos 4 anos e que a gente tem que reverter para poder ajudar. Né? E quando eu digo ajudar, não é fazer caridade, né? É fazer com que toda a região se desenvolva e se desenvolvendo melhora também a nossa vida aqui no Brasil. Chegamos ao final do Opinião desta terça-feira, agradecendo a participação do André Roncalli, economista, do Roberto Mohamed, advogado, agradecendo o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para 1 à tarde, pouco depois da meia-noite na reapresentação, e uma ótima terça-feira para você que você merece.